sou eu, Stewie. Atira nele! Não, Brian, você me conhece. Olha pra mim. Atira nele! Muito bem, só tem um jeito de resolver isso. No vídeo de hoje, Bonnie viaja e Meg toma conta de Joe. Stewie percebe que deixou de ser o mais malvado entre os bebês do bairro. Meg começa a se apaixonar por Joe e entra em desespero. Stewie cria uma versão piorada de si mesmo, mas a criatura foge de seu controle. O episódio começa com Bonnie anunciando que iria viajar por uns dias para ver seu pai no hospital e pedindo a ajuda de Lois para cuidar de Suzy e Joe. Lois aceita imediatamente, sem nem precisar pensar duas vezes. Depois disso, ela vai até a cozinha para dizer a Meg que ela terá que cuidar de Suzy e Joe. Meg reclama e questiona por que ela seria a encarregada disso. Lois responde que foi porque Bonnie disse que ela era muito bonita. Meg fica feliz com o elogio e aceita ajudar sua mãe. Em seguida, Stewie e Brian estão no parquinho. Enquanto Stewie constrói um castelinho de areia, um menino chega e o destrói na frente dele. Stewie vai atrás do menino para confrontá-lo, pedindo para que ele espere um pouco. No entanto, sua abordagem não dá certo e Brian chega para ver se está tudo bem. Brian comenta que Stewie parece ter perdido seu lado durão. Stewie nega no início, mas acaba admitindo que realmente perdeu aquele lado durão que costumava ter. Depois disso, Meg toca a campainha da casa de Bonnie e é Joe quem dá permissão para que ela entre. Ao entrar, Meg se depara com Joe brincando de um jeito peculiar com uma boneca. Em sua defesa, ele diz que está praticando algumas falas policiais. Meg diz que está ali para ajudá-lo enquanto Bonnie estiver fora. Joe pergunta se ela tem experiência em ajudar pessoas com necessidades, e ela responde que já trabalhou para uma senhorinha da rua onde morava. Logo depois, Brian vai até o quarto de Stewie e percebe que ele construiu uma máquina do tempo. Ele questiona por que Stewie fez aquilo, e Stewie explica que Brian estava certo com suas palavras no parque. Então, ele construiu um dispositivo para reforçar sua concentração nervosa e expandir seu lado maligno. Stewie entrega um controle para Brian e diz para ele apertar o botão vermelho quando entrar na máquina. Brian pressiona o botão e fumaça sai do quarto. Quando eles saem da máquina, Brian pede para Stewie testar se funcionou xingando-o. Stewie tenta, mas percebem que não funcionou, pois não fez diferença alguma. Quando decidem sair do quarto, um novo Stewie surge da porta da máquina, dando vida a um Stewie do mal. Em seguida, Meg é vista fazendo repetições de um exercício físico com a perna de Joe. Depois de completar as 100 repetições, Joe agradece a ela por estar ajudando tanto nos últimos dias. Nesse momento, Meg percebe que perdeu o horário da escola, mas Joe se oferece para levá-la até lá. Então, os dois estão a caminho da escola e começam a conversar enquanto dirigem. Meg pergunta a Joe se é difícil para ele ser paraplégico, e ele responde que não é nada fácil, a menos que você goste de ser uma gelatina. Meg compartilha que entende o quanto deve ser difícil, pois também é difícil para ela ser ela mesma. Após essa conversa, Joe a deixa na escola onde ela estuda e estaciona em frente a ela. Meg questiona se o que ele fez foi certo, pois não queria envergonhá-lo com sua presença. Joe responde que não se importa que os outros saibam que ele está com ela e que está tudo bem para ele. Meg fica surpresa e animada com essa resposta, dizendo que ninguém nunca foi assim com ela e que precisa descer do carro para não se atrasar. Joe vai embora e um aluno da escola pergunta se aquele cara que trouxe Meg é seu namorado. Ela reflete sobre isso e percebe que sim, ele se tornou seu namorado a partir daquele momento. De volta à casa de Joe, Meg preparou o almoço para Suzy e Joe. Joe fica surpreso ao perceber o quanto ela chegou cedo em sua casa e também pela quantidade de dedicação que ela está demonstrando por eles. Meg se senta à mesa e todos começam a almoçar juntos. Depois disso, enquanto Brian assistia televisão na sala, Stewie do mal aparece e o assusta. Ele faz algumas brincadeiras de mau gosto com Brian e depois vai embora. Então, o Stewie original chega à sala e encontra seu cão todo amarrado. Ele liberta Brian do desespero, mas Brian pede para Stewie ficar longe dele. Percebendo que algo está errado, eles olham para trás e descobrem que existe outro Stewie, uma versão do mal. Stewie percebe que foi um gênio ao criar um clone exatamente igual a ele, mas da versão do mal, e até tenta fazer amizade com o clone. No entanto, o pior estava por vir, algo que ninguém esperava. Em seguida, Meg aparece usando o vestido de Bonnie e Joe questiona por que ela está usando.
Meg responde que, como Suzy vomitou em cima dela, aproveitou para vestir o vestido. Logo após, Meg recebe uma ligação de Bonnie, perguntando se está tudo bem com Joe e informando que em breve estará de volta para casa, pois seus pais estão bem. Meg não gosta nada disso e se despede dela. Então, Meg vai até o quarto de Joe, que está dormindo, e entra silenciosamente para não acordá-lo. Ela abre uma das gavetas e pega algo perigoso junto com algumas chaves, decidindo então sair do quarto. Depois disso, ela sai de carro em direção ao aeroporto, onde Bonnie irá pegar o voo de retorno para casa. Meg aproveita um momento de distração de Bonnie ao pagar o táxi para sabotá-la e impedir que ela viaje. Com sucesso, Bonnie é presa por 2 policiais. Agora, na churrascaria de Quahog, Meg, Joe e Suzy estão jantando juntos. Meg agradece a Joe pelo jantar que ele pagou e ele responde que quis fazer algo especial para mostrar sua gratidão por tudo o que ela fez por ele. Meg agradece e pergunta a Joe se ele gostaria de ter outro bebê. Joe responde que acha que gostaria e Meg começa a falar sobre isso, mas acaba indo longe demais. Joe fica constrangido e pergunta qual é o problema. Meg revela que eles não fizeram amor há 2 semanas, o que deixa Joe surpreso, pois isso nunca aconteceu. Enquanto discutem, Suzy começa a chorar e Meg a amamenta, deixando Joe em desespero com a situação. Após isso, Stewie e Brian partem em busca de Stewie do mal, pois ele poderia estar cometendo alguns crimes e eles precisam impedi-lo. Depois, Joe vai até a casa Griffin para contar a Peter e Lois que Meg estaria apaixonada por ele. Peter e Lois começam a rir, achando que ele está brincando. Joe então explica que talvez tenha interpretado ou entendido errado e que podem ter sido apenas sinais falsos. Ele pede desculpas por incomodá-los e sai da casa após terminar de falar. Nisso, Peter sai de cena e Meg desce as escadas da casa, percebendo que Joe esteve lá apenas pelo cheiro. Lois chama Meg para conversar e pergunta se ela realmente está interessada em Joe. Meg responde que não tem certeza e Lois percebe claramente que ela está sim gostando de Joe, mas adverte Meg para não se iludir, pois eles não têm nada em comum e Joe está apenas a ajudando. Meg diz que entende o que Lois está tentando dizer. Após a conversa com Lois, Meg aparece triste na calçada em frente à sua casa e percebe Joe se aproximando dirigindo seu carro. Ela vai para o meio da rua numa tentativa de se igualar a Joe e acaba conseguindo. Joe questiona por que ela fez isso e Meg se justifica dizendo que agora eles são cópias exatas e podem finalmente ficar juntos. Joe a carrega e a leva rapidamente para o hospital. No hospital, Joe informa a Meg que o médico disse que ela ficará bem e que sua família está a caminho. Ele aproveita o momento para dar um sermão nela, explicando que gosta dela como uma sobrinha ou como a filha de um amigo. Meg admite sentir-se idiota e Joe diz que é sortudo por tê-la como vizinha e amiga. Meg concorda e expressa sua vontade de se desculpar com Bonnie. Quando Bonnie chega ao quarto, Meg se desculpa e Bonnie aceita, admitindo que também já foi uma adolescente apaixonada. As duas se acertam após isso. Depois disso, Brian arma uma armadilha usando a si mesmo como isca para atrair Stewie do mal. Quando Stewie do mal se aproxima, Stewie original se joga de um galho da árvore e cai em cima dele, impedindo-o de machucar seu melhor amigo. Em seguida, os 2 Stewies começam uma guerra para ver quem conseguirá eliminar o outro. Enquanto isso, Brian tenta se libertar para ajudar Stewie, até que a arma cai aos pés de Brian, deixando os 2 Stewies apenas de fralda. Brian finalmente se solta, pega a arma e se prepara para acabar com Stewie do mal. No entanto, para ter certeza de qual é o verdadeiro Stewie, ele faz uma pergunta inteligente que revelaria a fragilidade do verdadeiro. Após descobrir quem é o verdadeiro Stewie, Brian atira no outro e o episódio termina com Brian dizendo a Stewie que finalmente tudo acabou. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até a próxima!